Boa noite. Hoje no Bom Dia Entrevista, um assunto extremamente delicado e importante para nós discutir. Pós-pandemia, as empresas tentando se recuperar dos prejuízos dos últimos 2 anos e recebem uma notícia que pode impactar diretamente no emprego, que ainda é pouco no nosso país. Estou me referindo à importação de ônibus da China sem impostos, que praticamente alija do processo licitatório de concorrência das empresas nacionais. E aqui em Erechim, nós temos uma empresa, a Comil, que já foi uma das maiores de Erechim, se recupera aí de uma recuperação judicial, mas está no mercado, forte, emprega. Além disso, tem o sindicato atuante, os sindicatos metalúrgicos, que traz à tona esse assunto para nós discutir. Hoje foi o dia inteiro em Erechim, foi discutido esse assunto, com audiência, reunião de trabalho na Câmara de Vereadores, com visita aos proprietários da empresa Comil, o Deoclésio Corradi e os seus outros membros da direção, nos órgãos de imprensa, para alertar para esse problema. Que às vezes é melhor tentar antecipar, fazer essa discussão, para não chorar lá na frente e nós ver caminhões de som nas portas de fábrica. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Erechim, o Fábio Dankzuk, e também o Loricardo de Oliveira, ele que é secretário-geral da multinacional, que falará um pouco sobre o problema e o que nós podemos fazer para evitar que isso se torne uma prática que pode futuramente outras áreas da indústria, do serviço e tudo que pode afetar diretamente o emprego no Brasil. Fábio, boa noite, seja bem-vindo à TV Bom Dia. Boa noite, Finardi, boa noite, Loricardo, todos os espectadores. Para nós hoje é um dia importante, como nós já conversamos com os trabalhadores no início da manhã, de estar tratando dessa pauta, porque além da produção, nós enquanto sindicato, temos que defender o emprego. Então, nós temos esse debate na nossa direção, o sindicato voltado para defender o emprego dos trabalhadores. E a gente sabe que é na indústria que nós temos os empregos de melhores qualidades. Então, esse é um debate que está se fazendo. E essa proposta que nós temos aí de importar ônibus da China, se caso for viabilizada, nós vamos ter consequências complicadas aí para a indústria nacional. E não é só os 3 mil ônibus que você fala agora, é o que pode vir posterior, o fio do novelo, né? Quem diz aquele ditado, onde passa um boi, pode passar uma boiada. Então, nós estamos nos precavendo. Tem essa série de atividades que nós começamos ainda ontem, o diálogo com os trabalhadores, hoje de manhã, reunião com a direção da empresa, reunião com lideranças, setor público aqui de Erechim, também as entidades representativas e universidades, no intuito de nós estarmos fazendo esse debate, de não permitir as importações, e sim criar alternativas para que se tenha essa produção dentro do nosso país. E por isso que nós estamos recebendo aqui o nosso secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, porque não é um movimento apenas aqui em Erechim. Em Erechim nós temos a planta aqui, que é a Comil, mas essas ações também estão acontecendo nas outras cidades do nosso país. Como Caxias, temos Caxias do Joinville, Sul, Joinville, nós temos Cascavel, o ABC Paulista, em Espírito Santo, a Marco Polo também tem uma filial, então essas ações não acontecem só aqui em Erechim, que estão sendo organizadas a nível nacional aí pela nossa Confederação Nacional dos Metalúrgicos e outras entidades. Ricardo, boa noite. Boa noite, Finardi. Eu gostaria de... Como é que tu sentiu aqui a receptividade do ente público, dos diretores da empresa sobre esse problema que aflige a classe trabalhadora dos metalúrgicos? Olha, é uma expectativa que eu tinha aqui sobre Erechim, que a gente tem no Brasil, desse tema, de muita preocupação. E fiquei muito feliz hoje de ver a posição dos trabalhadores quanto a isso e também da empresa. Porque nós estamos trabalhando aqui com um problema que pode ser sério para o futuro. Quando a gente fala de importações, e as importações que está sendo tratada aqui dos 3 mil ônibus da China, com 0% de alíquota de importações, nós estamos tratando aqui de um assunto que é estratégico, em virtude da produção brasileira.
E a preocupação que está se tendo aqui de olhar o crescimento industrial, uma indústria que tem uma participação muito pequena no PIB brasileiro, que já foi grande, hoje é pequeno, em torno de 9% a 10%, essas importações zeradas podem trazer um prejuízo de futuro impressionante, né, para a indústria brasileira, para o emprego brasileiro, para a renda, para o desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa. Então, tem todo um formato que essa preocupação que a gente percebeu aqui é fundamental para essa região aqui de Erechim. Eu quero fazer um registro que nós não estamos sendo contra a importação por si só. Nós estamos sendo contrário ao formato dessa importação. As benesses. E também como vai se dar assim, algo nada planejado. Você traz 3 mil ônibus da China, hoje significa a produção de um ano do Brasil. Então, nós estamos falando aqui de uma produção anual. Nós estamos falando aqui... Isso está somando todas as empresas que trabalham com ônibus. Todas as empresas. Os ônibus urbanos. Os ônibus urbanos. Né? Isso, os ônibus urbanos. Antes da pandemia, a produção era maior. Agora, nos níveis pandemia, é mais ou menos 3 mil ônibus produzidos no Perfeito. ano. Então, nós estamos tratando de algo assim que vai impactar profundamente a cadeia produtiva. Até porque, Ricardo, eu acho que todo mundo acompanha, também nós acompanhamos aqui, a crise no transporte público, que nós temos hoje no país inteiro, que isso também afeta na indústria na hora de vender novos ônibus, né? E vindo 3 mil de fora, praticamente eu não diria assim, não quero ser tão radical, mas uma pá de cal que, se houver no futuro, pode apertar essa pá. E eu diria para vocês que o custo dessa produção, ela ainda é muito cara em virtude da bateria do ônibus. Né? Porque a bateria praticamente é chinesa. Ela não é uma bateria aqui. Ela tem que ser importada. Aí nós temos um problema também para resolver, que são uma bateria no ônibus elétrico, ela dura em torno de 8 anos. O que fazer com essa bateria? Como produzir ela aqui? Então, é um desafio que nós temos que ter. O outro desafio... Para não ter a dependência? Não ter a dependência da China, inclusive. Então, essa decisão dessa importação, é verdade que partiu de entidades importantes nas questões ambientais, importantes das questões de municípios que estão tomando essa decisão de querer esses ônibus, né? São cidades... Não tem nenhuma do Rio Grande do Sul, por enquanto, se manifestando na compra desses 3 mil ônibus. Mas nós temos em cidades importantes, Florianópolis, São Paulo... São José dos Campos, nós temos... Aí dentro da sustentabilidade, se justifica dentro da sustentabilidade, numa energia limpa, para ter esse desconto da taxa de importação? É a discussão que está sendo feita, né? Que é a questão ambiental, uma energia limpa, mas também de que o Brasil tem que andar para frente. Mas o Brasil tem que andar para frente, deve andar para frente nessa questão tecnológica, olhando a sua produção. Ter um programa, um projeto de desenvolvimento no país de indústria que pensa esse formato, entendeu? Que pensa essa indústria. É possível que nós falamos na Comil, com a direção da Comil e junto com o poder público. É possível nós construir, por exemplo, aqui em Erechim, um conselho local de desenvolvimento industrial que sente lá os trabalhadores, a indústria e o poder público. Propomos isso aqui no Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa, que vai andar. Partícipe, essa é boa, né? Partícipe, que já tem em alguns locais. Né? Então, o que nós estamos falando desses 3 mil ônibus? Que eu falei no início, nós não somos contrário à importação. O que nós somos contrário é a forma como está se dando. Né? Que fecha mercado de trabalho. Pode participar com condições normais, é uma coisa. Né? Tu não tem como fechar os olhos para o mundo. Eu sou sincero, mas da maneira que não for assim, porque essas isenções não podem ser internas para os que estão produzindo aqui. Para te ser competitivo no mundo. É outro, né? Mas aí nós estamos falando, inclusive, de um projeto nacional. Estamos falando aqui de um BNDES, por exemplo, que possa fomentar essa indústria. Porque hoje não temos essa possibilidade. Né? Um projeto que desenvolva um investimento público. Não é possível você fazer somente com o setor privado. Nesse setor não vai ser possível. Essas ações, Fábio, essas ações todas, é o próximo passo para ti agora? Vai se unir esses movimentos no Brasil inteiro? Se formar uma carta, um manifesto? Qual é os próximos passos, Ricardo? Nós temos até o dia 27
Na verdade, tem a solicitação... 17. Né? 17, isso, desculpa. Até o dia 17, as entidades podem se manifestar no portal do governo, favoráveis ou contrárias à importação. Então, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, é algo urgente nós unificarmos as entidades, né? Já tem diversas entidades a nível nacional se posicionando favoráveis e também contrárias. Então, nós estamos fazendo nesse momento essa articulação, né, para que a gente possa ir lá se manifestar contrários a isso e tal. E aí depois, aí nós vamos ver qual que vai ser a definição por parte do governo. Esperamos que olhe para a indústria nacional. Então, esse é o primeiro passo. Mas também aquilo que o Loricardo falou, nós temos que propor, né, sentar trabalhadores, poder público, empresas e começar a discutir qual é o formato de indústria que nós queremos para o país. Hoje, o Loricardo, nós já chegamos a quase 20% a participação do PIB da indústria de transformação. A indústria de transformação, quase 20% no PIB nacional. Hoje está beirando os 10%. Isso mostra o quê? Que o país está se desindustrializando. Então, qual que é a política industrial que nós temos? Isso aí. Isso que em Erechim ainda nós temos 37%, né? Erechim é maior. Então, ainda nós temos, assim, com a economia, nós temos o serviço em segundo, o comércio em terceiro e a construção civil em quarto. Mas a indústria ainda é grande, com 37% de Erechim, um baita de um índice, né? É fundamental que Erechim tem nesse percentual, né? Mas não é a realidade do Brasil. E talvez não seja a realidade da região. Não é. Entendeu? Então, Erechim é o que traz os trabalhadores da região para trabalhar aqui. É um ponto fora da curva. Né? Então, dizer que essa consulta que está sendo feita pelo governo não é simplesmente uma consulta que quem ganha. Né? Tem mais entidades dizendo que querem a importação e menos entidades que querem. Não, é uma manifestação e depois o governo vai tomar a decisão se vai importar ou não. E nós temos contra nós os municípios que estão reivindicando essa importação. Olha, é uma questão, que esse é um debate mais longo. Eu acho que esse é um pontapé inicial, um debate. Nós temos que ampliar aqui, Fábio, o Ricardo. Nós temos que trazer outras cadeias que podem ser prejudicadas com o tempo. Porque se é uma política nacional geral, daqui a pouco outros vão querer também ter esses benefícios. A gente está abrindo mesmo uma porteira perigosa, muito perigosa. Eu não tenho dúvida disso. Só para completar isso que você está dizendo, a porta já está aberta. Se você olhar as importações do etanol, que estão zeradas, se você olhar a importação do queijo, olhar para a importação do café, a importação do macarrão, a porta está aberta. E essa questão dos ônibus atinge como se fosse um míssil, né, nas empresas nossas nacionais. Nós vamos acompanhar, Fábio, Loricardo, queria agradecer a presença de você, nós vamos acompanhar esse processo todo e ser parceiro nessa proteção da nossa indústria. A gente vê vários países onde existe um protecionismo nas suas indústrias, principalmente em momentos de crise. Os Estados Unidos é um exemplo que protege muito sua indústria em período de crise. Perfeito. E a gente vê que no Brasil ainda não tem. A gente viu que foi liberado muita coisa para fora e a gente acabou deixando o nosso mercado sem produtos, muitas coisas. Isso é uma discussão mais ampla, mas nós tivemos esse problema na pandemia agora. Liberando-se exportação, nós vamos ter, sem ter um limite para o mercado interno. Então, qual é o Brasil que nós queremos também? É uma questão. Nós temos aí um ano eleitoral, nem queria entrar muito nisso, mas é importante não discutir esse tipo de coisa na eleição, para os nossos candidatos, cada um tem as suas preferências, mas que pergunte, que vai lá no site do candidato e questione o posicionamento dele com relação a isso. Não é que é mais bonito, mais feio, se é esquerda ou direita. Não é essa a discussão que você faz. É o trabalhador, é as riquezas do emprego. O que faz nos municípios? O que a indústria produz, o trabalhador gasta aqui, o município arrecada e traz em benefício da população que não tem. Então, essa é a questão da lógica da coisa do que é. O emprego gera riqueza, a indústria gera impostos, o município arrecada e devolve em serviços. Essa é uma cadeia simples, estou dizendo bem... né? Isso que você está completando, completar o que você está falando, tem uma discussão que a gente está iniciando a fazer, inclusive conversamos numa das empresas aqui de Caxias, quando nós visitamos a discussão do ônibus elétrico, que é o passe social. Como se dará esse passe social? Porque hoje muitas prefeituras ou governos estaduais investem na empresa de transportadora, né, do concessionário local. O que nós estamos discutindo? Como será esse passe social? Onde você coloca, em vez de dar o dinheiro para essa empresa, dá o dinheiro para o usuário
uma conta. Inclusive, eu sei que vai ter problema com os cobradores de ônibus, mas inclusive que a leitura ao entrar no ônibus seja facial, né? Você tenha... Essa tecnologia você conhece em volta. Que não, o próprio Entendeu? contrato em Erechim, já tem uma discussão que o próprio contrato de concessão do transporte público já desobriga o cobrador. Ele tem um problema dentro da empresa, não quer tirar os caras. Aqui já tem. Mas arruma um outro trabalho. Em São Paulo, quando me perguntaram sobre isso, eu disse, olha, lá tem fiscal de ônibus. Na Europa tem locais que tem fiscal, não tem mais cobrador. Você autotransforma a questão profissional. Né? Mas a leitura facial é no sentido de você poder, em vez de botar o dinheiro para o ônibus, você bota o dinheiro para o usuário que vai usar o ônibus. Então, você bota condições para a população poder andar de ônibus. Né? E o custo desse valor, o governo é que bota o dinheiro na conta, tipo Bolsa Família. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela participação. Fábio. Nós que agradecemos a oportunidade de fazer esse diálogo, que é importante não só para os trabalhadores metalúrgicos, mas acho que para toda a nossa sociedade aí, porque a gente sabe como é que é quando uma empresa está em crise. Recentemente, como se falou no início, nós tivemos a Comil passando por um processo de recuperação, estamos voltando aí, isso é bom para a nossa cidade, então eu acho que tem que nós unificar forças. Também, que já tem uma melhorada, então nós estamos gradativamente que unir melhorando. Poder público, por isso que a gente está fazendo esse debate com as universidades, setores ligados ao comércio, empresariais, dos trabalhadores. Acho que é uma pauta de interesse de todos nós. Ricardo, quando estiver por Erechim, seja bem-vindo aqui novamente. Agradecer ao Jornal Bom Dia, agradecer vocês aqui pelo espaço e dizer para o povo aqui, dessa população aqui da região, temos que nos unir nessa pauta, né? E só vai ter desenvolvimento se houver uma indústria forte, uma indústria com tecnologia nacional e com os trabalhadores e tendo essa oportunidade também de debater esse assunto que é fundamental. E que fique bem claro, né, pessoal, que isso não é uma briga do trabalhador contra o proprietário, é uma discussão coletiva, pessoal. Essa não é o sindicato metalúrgico que representa o trabalhador, não é o sindicato que representa a patronal, é uma briga da comunidade, pessoal. Essa é uma reivindicação da comunidade para os empregos. Que lá na frente, o Fábio disse aqui, ó, já tivemos crises da indústria da Erechim, a gente sabe o quanto foi difícil, quanto bateram na porta do sindicato, e tem gente que até hoje não recebeu, uns receberam e tudo. Então, essa é uma briga da comunidade. A gente tem que se unir, é o poder público, a imprensa tem um papel fundamental de não passar a mão nessas coisas e mostrar realmente o que é. Uma boa noite a todos e até a próxima.